1h mais 1 minuto, estamos de volta nesta quarta-feira com o nosso Tati Cidade. A Prefeitura de Ribeirão Preto, gente, estuda uma concessão para manutenção de pontos de ônibus urbano. A reportagem é de Lúcio Mendes, que a gente mostra na tela do Tati Cidade. Quem depende do transporte coletivo urbano em Ribeirão Preto, nas paradas de embarque e desembarque, sabe que a situação realmente é muito séria e grave com relação ao bem-estar da população. Nós vamos pegar por base e exemplo a rua Henrique Dumont, do cruzamento da Avenida Meira Júnior com acesso à rotatória da Avenida 3 de Maio, Jardim Paulista, aqui em Ribeirão Preto. Nesse trecho, entre o numeral 600, no cruzamento da Avenida Meira Júnior com a rotatória da 3 de Maio, 6 pontos de ônibus, apenas 2 com a cobertura, aquela cobertura para que a pessoa não fique exposta ao sol. Ela não é uma cobertura daquelas que resolve o problema, mas enfim, as outras, nada disso. Inclusive, em algumas delas, é só um destaque para uma armação de madeira, um totemzinho que marca que ali se tem uma parada obrigatória de ônibus ou parada para embarque e desembarque. Ou seja, tirando como base a rua Henrique Dumont, né, nesse trecho do número 600, no cruzamento da Meira Júnior, até no acesso à rotatória da Avenida 3 de Maio, apenas 2 pontos de ônibus têm cobertura. E não é uma cobertura realmente que evita que a pessoa fique exposta ao sol e também às intempéries, como chuvas, com ventos, enfim. E isso reflete exatamente aquilo que o próprio RPMob, que a própria RPMob, a gerenciadora do trânsito da cidade, divulgou, dizendo que Ribeirão Preto conta com 3.342 pontos de parada, sendo 1.125 possuem abrigos e 2.117 contam com postes de identificação. E agora, a RPMob, através da administração municipal, fala em terceirizar os abrigos, abrir concessão para que eles acabem sendo administrados pela iniciativa privada. Essa é uma situação realmente que interessa à população. Até mostrar esse ônibus como é que está agora cedo, Jardim Paulista, lotado, né? E as pessoas desembarcam aqui já na altura do numeral 1550 lá, a população se manifestando que a situação realmente dentro do ônibus está complicada, né? Está lotado nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira, dia 21 de novembro. Voltando aos pontos de ônibus, a estimativa dos custos de manutenção, segundo a RPMob, é de 3,5 milhões, já que são considerados a retirada do mobiliário danificado, instalação dos abrigos, substituição da cobertura da coluna e dos bancos, além de pintura. Já os postes de identificação dos pontos, a estimativa é de R$1.100.000 e dos postes de madeira, 310 mil. Com isso, a manutenção completa dos pontos de ônibus, segundo a RPMob, em torno de 4.900.000. Olha, gente, essa situação é complicada, por isso que eu convidei mais uma vez o nosso grande vereador aqui de Ribeirão Preto, Marcos Papa, né? Pra gente desenrolar esse assunto, como é que tá essa questão, como é que pode melhorar esses pontos de ônibus. Papa, mais uma vez, é um prazer em recebê-lo no nosso programa, sempre bem-vindo, viu? Prazer é meu, Diogo, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tati, falando com o Ribeirão e com a multiplataforma. Me diga uma coisa, Papa, o que seria a sua posição em relação a essa avaliação da Prefeitura de custo de quase R$5 milhões para a manutenção dos pontos de ônibus? Muito bem, passar o carro na frente dos bois mais uma vez. De novo. A questão de conceder a exploração da publicidade nos pontos de ônibus resolveria toda essa questão de pontos de ônibus depredado e o dinheiro que sobra, os milhões que sobra, poderia subsidiar o preço da tarifa. Foram pelo caminho mais curto e pior, mas quem paga é o contribuinte, eles estão insistindo nisso. Você sabe que Ribeirão Preto tem 2.900 pontos de ônibus e apenas 900 com banco e cobertura, dentre eles aquele muito mal conservado que o repórter Lúcio Mendes nos mostrou. Então, agora o que está vigindo? Lembra que no outro programa nós falamos da tal de reratificação desse contrato que havia e que o Prourbano vinha descumprindo.
Muito bem, em que pese a dúvida sobre a legalidade disso, porque a Justiça ainda está decidindo, a Câmara deu autorização legislativa para o prefeito repassar dinheiro para as empresas. Isso está vigindo. Quero só registrar mais uma vez que votei contra. Muito bem. Agora, essa empresa ela é responsável, a concessionária, diz o decreto que regulamenta essa reratificação, pela conservação dos pontos. Muito bem, eu vou repetir aqui. Imagina que a prefeitura tivesse feito uma concorrência para a exploração da publicidade nesses pontos de ônibus. Nós teríamos pontos de ônibus com banco, com cobertura, com iluminação, porque a propaganda iluminada para quem toma ônibus à noite é um fator de segurança importantíssimo, mas a prefeitura não escolheu esse caminho. A questão da manutenção, pelo novo contrato, é a empresa que tem que fazer. Meu Deus do céu. E infelizmente não acataram essa possibilidade que você deu, dessa ideia de colocar publicidade que poderia, né, custear uma boa porcentagem do custo desses ônibus, né? Desses pontos de ônibus. São Paulo, a capital, tomou essa decisão há mais de 15 anos, um concurso, quem venceu foi um arquiteto que bolou aquele ponto de ônibus que é uma placa de acrílico atrás. Por que acrílico? Porque protege do vento, da chuva e não vira esconderijo de bandido. E a propaganda iluminada, repito, milhões de reais arrecadados e mais. A Via, aqui a ex-prefeita, deu de presente para um amigo dela, não por coincidência, a própria empresa Pró-Urbano. Investiguei, o atual prefeito cancelou aquela autorização que no direito chamamos precária. Muito bem, mas isso foi em janeiro de 2017. Cadê essa concorrência para a exploração da publicidade? Não veio até hoje. Providenciamos mais, Diogo. Através da nossa assessoria, que é a arquiteta Carla Meirelles Roxo, fizemos uma ligação com o Instituto de Arquitetos do Brasil para formar esse concurso para Ribeirão Preto. Porque foi em São Paulo, podemos até copiar sem problema, mas como seria isso em Ribeirão Preto? E mais do que o ponto de ônibus, o mobiliário urbano, a lixeira, a placa de rua, né, o relógio no cruzamento de avenida, tudo isso seria um fator de arrecadação para que nós pudéssemos compor uma cesta de recurso lá no Fundo de Mobilidade Urbana que a Prefeitura também não criou. Então é mais fácil ir no bolso do contribuinte, pegar o dinheiro e mandar subsidiar a tarifa de ônibus. É mais fácil fazer assim. O mais difícil é fazer o Conselho de Mobilidade, que já deveria ter sido nomeado, o Fundo de Mobilidade, com essa cesta de recursos, que além de prover pontos de ônibus decentes à população, subsidiaria o preço da tarifa. Papa, o que você me fala relacionado, eu sei que você está sempre acompanhando, sempre investigando esses ônibus que acabaram de chegar. Qual a nota que você daria? Que pergunta, hein? Pintaram os ônibus apenas, né? Porque é o mesmo modelo de ônibus. Você viu que aquela rampa do cadeirante que vive dando defeito, compraram ônibus que é aquela rampa. Quem não é especialista, quem não estuda, mas eu posso sugerir, acessa lá marcospapa.com.br que tem em detalhes. Muito bem, esse ônibus, nós temos vários filmes, aqui na Tati já mostrou que essa rampa do cadeirante ela enguiça, e é um processo muito traumático, porque o cadeirante, rendo homenagens ao Renato que todo dia nos manda esses filmes, ele passa o estresse de não ver a rampa do cadeirante subindo, o motorista tem que descer do ônibus, acionar a rampa que não funciona, o motorista tem horário para cumprir, trânsito para enfrentar, 60 graus de conforto, de sensação térmica em Ribeirão Preto, e ele vê o estresse de não funcionar a rampa do cadeirante, ele tem que ir embora e o cadeirante fica no ponto. Tem que ser assim? Não. Os ônibus modernos, parece que alguns vão chegar, dentre esses 350, 300 que a prefeitura vai comprar, porque vai cortar 50, é outro assunto que dá para abordar aqui, ele tem um ajoelhamento para que um cadeirante, um idoso, uma mãe com um carrinho de bebê possa entrar. Isso tudo funciona de maneira pneumática, o motorista ajusta sem sair da sua posição. Isso poderia ser feito, mas a exemplo dos pontos de ônibus com banco, cobertura e iluminação, e agora o exemplo que você me fala dos ônibus, a certeza que fica é que essa administração ela não se preocupa muito com o usuário, porque o usuário é pobre, né? Você percebe que quem pode fugir do ônibus foge, uma pequena motocicleta, um carro velho, para não usar o sistema público de transporte, que é excludente. Não por outra razão, é um sistema público de transporte ruim e o trânsito ficou horroroso para todo mundo. Você tocou no assunto, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho. A diminuição agora para 2024 de 14% da frota do transporte público. Inadmissível isso, né?
Eu sou ruim de conta, mas acho que dá quanto? Dá Pelo 350 ônibus, 35, 42 ônibus. Quase 50 a menos, unidades. quase 50 unidades a menos de ônibus. Veja bem, fizeram os corredores de ônibus para tirar ônibus de circulação. Não entendi também, não entendi. Ó, deixa eu comentar essa imagem também que está mostrando, dessas plaquinhas nos pontos de ônibus. Se a empresa atual, pelo novo contrato de reratificação, que já recebeu 100 milhões de reais fora a bilhetagem, é responsável por essa sinalização, todas estão desse jeito, não dá para ler nada. E não tem braille para um deficiente visual poder usar. Cadê o braille? Não tem. Então, veja bem, dinheiro não está faltando mais no caixa dessa empresa. Falta o prefeito dar uma ordem. Aliás, colocar ordem no sistema público de transporte de Ribeirão Preto e mandar fazer isso. Então, você me pergunta desses ônibus, essa rampa do cadeirante está lá. Quer dizer, e agora vai tirar ônibus de circulação. Olha a incoerência disso. Nós já temos um problema. Corredores de ônibus vazios e o trânsito engarrafado nas outras duas pistas, que também não tem espaço para ciclovia. Olha os gênios, os sábios da mobilidade que fizeram isso, não pensaram nisso também. E se pensaram, não executaram, não adianta nada. Você tem faixas de ônibus sem ônibus, o trânsito engarrafado nas outras faixas, sem ciclovia, e agora vão retirar quase 50 ônibus de circulação. E o trânsito... Olha, é chocante. E o trânsito caótico, porque ainda continua muitas obras de mobilidade, inclusive, né, para o corredor de ônibus. Para que se vai tirar pelo menos 14% da frota? Endividaram a cidade e o trânsito ficou pior para todo mundo. E eu estou cantando isso desde 2015. Em 2015, parei essas obras lá no Tribunal de Contas, mostrando que não havia um plano de mobilidade. Pois agora, alguma mágica foi feita lá, as obras foram feitas sem um plano de mobilidade, as consequências estão aí para todo mundo ver. O trânsito ficou muito ruim, o trânsito ficou pavoroso para todo mundo. Fora que empestearam a cidade de semáforo. Meu Deus. Tem avenida que você não consegue andar, parece que tem 5 semáforos por quarteirão. Disseram que agora vão colocar um semáforo inteligente. Precisa chamar o Einstein para fazer, porque olha, para dar conserto nisso, meu Deus, pelo amor de Deus. Ô Papa, saindo um pouquinho do assunto da Pró-Urbano, eu aproveitando a sua presença aqui, você faz parte da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Nós temos notificado aqui com bastante frequência, né, o problema de falta de água. Hoje, inclusive, nós mostramos uma matéria, uma família sem água há pelo menos uma semana lá no Jardim Progresso. O Legislativo tem feito em relação a esses problemas alguma coisa, Papa? Em 2017, aprovei a Política Municipal de Recursos Hídricos, que foi sancionada pelo prefeito. De lá para cá, a prefeitura nada fez. Fez o quê? Regulamentação da lei, tirar do papel. Mais uma lei no papel não adianta nada. A lei foi aprovada, sancionada, e precisa criar um comitê de gestão. Precisa haver um conselho de recursos hídricos na cidade. Nós mostramos em uma outra audiência pública os estudos feitos de que o aquífero está rebaixando demais. E a prefeitura ainda não tem um plano para acabar com esse desperdício de água. Diz que reduziu um pouco, mas o desperdício ainda continua muito grande e o aquífero reduzindo o seu tamanho. Tudo isso me deixa muito desconfiado, não que não seja necessário num futuro uma obra de captação das águas do Rio Pardo, mas permanecer com esse desperdício de água é inaceitável. Você vê, eu não aceito essa desculpa que é onda de calor. Nós estamos avisando isso há mais de 10 anos, que o planeta está passando de uma crise para uma emergência climática. Você sabe que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE de São José dos Campos, mostra que nos últimos 30 anos, Diogo, as ondas de calor que no Brasil eram de 7 por ano, passaram para 52. Meu Deus. E não é de ontem que estão dizendo isso. Então, a prefeitura tem que se preparar. Então, tem a questão do desperdício de água, tem a questão da falta de arborização na cidade. Que atrapalha muito. Eles, na Estrada da Limeirinha, agora vão extrair uma árvore de 300 anos, uma árvore gigante, porque ela está doente. Os laudos mostram isso. A figueira, na frente da biblioteca Sinhá Junqueira, extraíram porque estava doente. As figueiras no cruzamento da 9 de julho com a Amador Bueno, porque estavam doentes. Eu estou dando exemplo de algumas que não foram repostas até hoje. Então, esse raquitismo da Secretaria de Meio Ambiente, não tem gente para fazer essa vistoria. Como tínhamos jardineiros há bem pouco tempo, se havia antes, por que não pode mais? Ficam sempre terceirizando a contratação de empresas que não podam árvores. Eles mutilam a árvore. E não resolve um problema. E não resolve.
Agora, nós temos o Senar, que é do Sistema S, que fez um curso de podas, que pode somar esforços com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem pouca gente para fazer o curso de podas. Está na mesa do nosso prefeito, eu espero que ele mande celebrar esse convênio o mais rápido possível. É o Sistema S ajudando o Ribeirão Preto a podar árvores e não mutilar ou destroçar, como a CPFL faz, sob a complacência da prefeitura. Eu espero uma ação muito mais enérgica do Ministério Público para cima da CPFL. Sabe o que eu tenho medo, Papa? O próximo prefeito que está chegando aí para o ano que vem, meu amigo, pegar essa bomba na mão. Tem muita bomba para poder desenrolar, não tem? Tem, e a população tem que ficar atenta, porque antes de eleição, o cara sabe tudo, ele é um gênio, ele vai resolver tudo. Depois de eleito, ele é um burro, ele não sabe, ele não viu, não falaram para ele não soluciona e fica empurrando com a barriga. Nós temos que ficar muito atento. Depois vira cego, mudo e surdo, né? Impressionante, impressionante. Depois da eleição, nossa, não sabe nada. Papa, obrigado pela sua presença. Sempre bem-vindo, meu irmão. Eu agradeço. Grande abraço, viu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na tarde. Obrigado, pode sair por aqui, meu irmão, por favor. Olha, o programa Mentoria